Viu? Pronto, acho que agora entrou. Ah, e sim, finalmente. Tá vendo? Não, eu segui o conselho da minha engenheira que tá aí, ó lá, vai pra recepção, eu Arrasou. já fiz isso. Inclusive, ó lá, tá todo mundo convidado, tá Olha a bom? clínica nova da Quando passar a Ana. pandemia, Parabéns, Ana. tá vendo? Ó lá. A hora que passar a nossa pandemia, a gente faz uma Não, com inauguração. certeza, vamos fazer uma festa, né? Isso Merecida. mesmo, com certeza. Bom, vou... Só vou pedir desculpas. pode falar, Ana. Só concluindo, vou pedir desculpas, porque infelizmente, como eu estou com o celular na mão, vai ficar um pouquinho oscilando, mas vai ser no improviso, Não, tá mas bom? tá ótimo, você apareceu, você tá falando, Ai, tá. tá linda. Então pronto, resolvido. Bom, hoje nós vamos Diga. falar, né, de como lidar com a compulsão alimentar, né, nessa quarentena. Por quê? Nós sabemos que passando Isso mesmo. muito tempo dentro de casa, muita gente não está conseguindo sair, não está podendo sair para trabalhar, né? Alguns ainda podem, como nós que somos da área da saúde, mas muitos estão trancados dentro de casa há mais de 35 dias, né? E isso complica demais, é Sim. muito tempo ansioso e ocioso também, e a gente acaba comendo demais, assaltando a geladeira, e não é comendo, assim, coisas saudáveis, né, Ana? E isso, né? Jamais, né? E isso implica muito, Infelizmente. infelizmente, isso implica muito nos problemas de saúde, né? Não, não é tanto a questão estética, que também existe, mas a questão da saúde fica muito comprometida, né, Ana? Então, Ana, eu queria que você Sim, com definisse um certeza. pouco para a gente o que é a compulsão alimentar, o que se enquadra na compulsão alimentar. Toda vez que eu tiver que falar em compulsão, eu vou falar em uma perda de Uhum, controle. Então, quando eu falo em compulsão que envolve alimento, eu estou falando que eu estou saciada, eu já comi o suficiente, mas eu não parei de uhum. comer. Quando eu falo em saciedade, vontade de comer ou compulsão alimentar, as duas coisas que mais me chamam a atenção no dia a dia do consultório é aquele paciente que passa horas longas sem comer. Então, por exemplo, acordou de manhã, saiu em jejum e volta só no final do dia e aí sim vai fazer a primeira refeição. Esse paciente é o compulsivo periódico, ele é também patológico, isto é, ele tem um transtorno alimentar envolvendo, apesar de fazer longos períodos sem comer nada. Geralmente, quando é aquele paciente de quando come, tem uma predileção por alimentos mais rápidos, que precisam de mais energia, e que ele vai acabar fazendo uma refeição muito volumosa, seja em quantidade ou seja em número de calorias. Mas a gente também tem um outro tipo de perfil, que é aquele paciente que fala assim, mas eu não como nada, o meu prato é pequenininho, só que tem um problema, de 5 em 5 minutos ele está Ah, comendo alguma entendi. coisa. Então é aquele paciente que muitas vezes não percebe, ele está com uma bala o tempo todo na boca, ele está mascando um chiclete o tempo todo, quer dizer, ele tem necessidade de o tempo todo estar na Mastigar. mastigação. Esse paciente também ele é um compulsivo, só que ele é um compulsivo que eu chamo de Uhum. contínuo. Ele o tempo todo está comendo. No final do dia, o volume calórico dele é Muito muito alto, alto, entendi. Entendi. né? O que acaba trazendo transtornos alimentares também em Uhum. peso. E, Ana, quais os fatores que podem levar à compulsão alimentar? São Vários. vários. Vamos pensar no primeiro fator que a gente está vivenciando, que é o Sim. estresse. Né? Então, nós estamos hoje num momento muito delicado, que é o momento onde você tem a incerteza do que vai acontecer, a instabilidade econômica que está batendo a porta de todo mundo. Então, a gente está falando de Uhum. estresse. Nós estamos falando de ansiedade, Sim. né? Que ela também pode trazer. Posso ter alterações alimentares voltadas a questões de qualidade de sono Sim. ruim, que aí a gente acaba entrando em outros parâmetros. Simplesmente pelo prazer de comer, eu estou ocioso, eu preciso comemorar. Então, isso também acaba levando a uma compulsão alimentar e muitas vezes distúrbios Uhum. hormonais. Entendi. E falando de estresse, né, Ana, a gente não pode esquecer de falar do cortisol, né? E quando a gente Sim. fala do estresse também, a gente ouve muito falando de que o estresse causa obesidade, pode causar obesidade. Então, eu queria que você falasse um pouco da relação do cortisol, estresse e obesidade.
Então, vamos entender o momento que a gente... Vamos voltar para o nosso momento, para a gente trazer sempre o tema Sim. principal. Toda vez que eu tenho um estresse muito grande, o meu corpo como um todo, ele se mobiliza para aumentar a quantidade de produção de cortisol pela suprarrenal. A suprarrenal é uma glândula que não produz só o cortisol, que produz outros hormônios também. Esse cortisol, quando ele está aumentado, ele estimula a fome, aumenta a retenção de líquido, aumenta a predileção por carboidrato simples, seja o doce ou o salgado, que tem outros fatores que vão diferenciar ele, mas principalmente é aquele paciente que vai ter sempre uma vontade de beliscar. Então, quando você fala para mim, o cortisol está alto, ele aumenta o depósito de gordura, ele aumenta a fome por carboidrato, Sim. e isso a gente acaba entrando num ciclo vicioso. Sim, com certeza. E Ana, por falar em carboidrato, eu lembrei do açúcar, né? Existem estudos comprovando que o açúcar realmente ele pode causar um vício, né? Ele é viciante. Sim. Então, por isso que quanto mais a gente come, mais a gente quer comer o açúcar. Eu sou dessas, você sabe. A minha predileção por doces, né? Eu troco qualquer prato de salgado por um doce. Eu como uma salada para poder comer meu chocolate depois. Eu almoço e janto uma salada para comer um doce depois, né? E realmente é viciante. Eu percebo que quando eu retiro o açúcar, eu não sinto tanta falta depois de uns 3 dias. Aí parece que meu cérebro já se acostumou, né, a ficar sem ele. Como que funciona esse vício, né? Esse efeito do açúcar, Ana? Na realidade, nós temos alguns vícios. O açúcar é um deles, né? A gente tem que lembrar que existem alguns alimentos que eles vêm... Ana? Você saciar isso temporariamente, né? E isso, na sequência, você saciou, você teve uma diminuição na produção de hormônio, você acaba liberando novamente. Por que eu estou explicando isso? Porque isso acontece com a farinha branca, isso acontece com o açúcar e acontece com o sal. É aquele paciente que consome muito sal, consome muito açúcar e ele acaba tendo um ciclo cerebral, tá? Isso a gente está falando de neurotransmissores. Ele ocupa alguns receptores cerebrais temporariamente. Esses receptores ocupados, eles levam aquela sensação de bem-estar, de saciedade, e logo na sequência, quando eles estão desocupados, você volta a ter a necessidade de consumir. Então você entra dentro do que a gente chama de ciclo vicioso. Mas lembrando, isso não acontece só com açúcar. Você pode ter uma predileção maior com açúcar, mas eu posso ter com sal, e a outra pessoa, essencialmente, com as massas. Entendi. Né? Então a gente precisa lembrar que isso entra como, na realidade, cada paciente tem o seu indivíduo. Uma coisa que eu acho bem interessante é procurar sempre na história de estilo de vida, de criação. Aquele paciente que teve a recompensa. Então, aquele paciente que teve sempre uma recompensa ligada a doce, a felicidade, ele vai ter uma predileção maior por esse sabor. Sim. Isso começa, então, precisa tomar cuidado com a isso. criança, né? Porque a infância, começa com a criança. Eu cresci comendo muito doce. Então, assim, a criança não vai até o mercado comprar doce. A criança come doce porque os pais compram, né? Se não tiver, não vai se acostumar a comer aquilo. Então, eu acho que vai muito da educação, né? Tem muitos pais que mantêm uma alimentação saudável para eles, né? O pai e a mãe. Só que na questão a criança tem que comer doce, né? Na questão da recompensa, tudo pode. E que também, se comer toda a comida, todo o almoço, todo o jantar, vai ganhar um doce, né? Então tem a questão da recompensa. Se você ficar quietinho, isso, vai ganhar uma bala. Se eu sair, for trabalhar, quando eu voltar do meu trabalho, se você ficar bonzinho, você vai ganhar o doce. Então, a gente precisa entender que a relação da emoção com a alimentação, ela vem muito antes de qualquer outra questão, que muitas vezes é a infância. Isso serve como alerta dos pais que estão assistindo a gente. A gente precisa tomar bastante cuidado com o tipo de compensação que a gente dá. Isso vale para qualquer alimento? Sempre. Mas o doce, em especial, acaba chamando a mais atenção. Sim. E tem a questão também, né, Ana, de que a gente tentar identificar, é muito importante a gente tentar identificar o que é fome, né? E o que é vontade de comer. Porque quando é fome, você pode até... Lógico, você pode ter predileção por alimentos mais gordurosos, mais doces, mais calóricos.
Mas uma refeição saudável também não vai te satisfazer no prazer, mas vai conseguir suprir aquela fome, né? O que a gente precisa tomar bastante cuidado é sempre com a relação que a gente tem com a alimentação. Então, quando eu vejo um alimento, e na realidade eu não penso que eu estou comendo, simplesmente eu como, sem prestar atenção na mastigação, que é um dos itens mais importantes que ele começa na questão da saciedade. Você estar presente na hora de comer, não é da alimentação. Uma TV, prestando atenção só comendo e prestando atenção no que está passando na TV ou no celular. Não adianta, não. Então, a presença... Exatamente. Então, Desculpa. É muito importante você ter... Imagina, é muito importante você ter o processo da mastigação. O que eu sempre explico para o paciente é que a saciedade, quer dizer, quando eu deixo de estar, quando aquele stop primeiro aparece, que eu estou falando, nossa, eu estou ficando satisfeita, ele aparece pela presença da mastigação. Não é pelo volume gástrico. Então, não adianta eu ter consumido muito, posso ter feito um grande volume gástrico, quer dizer, ter distendido o estômago, está com a sensação de estômago cheio, mas ainda está com vontade de comer. Por quê? Porque a mastigação foi muito rápida. Então, uma mastigação mais lenta, ela libera alguns sinalizadores cerebrais que fazem com que a gente tenha uma saciedade precoce. E isso faça com que o intervalo da alimentação, quer dizer, a volume da alimentação seja menor. Isso é importantíssimo. E é muito importante, né, quando você estiver satisfeito, por mais que não tenha acabado o seu prato, que você pare. Tem uma nutricionista que eu gosto muito, que é a Lara Nesteru, que ela fala muito isso. Ela ensina, inclusive, as crianças também. Saciou, parou. Né? É muito importante isso. Não vou acabar porque ainda tem comida no meu prato. Então, coloque menos, né? Não é pecado. É que a gente cresceu... Não é pecado ficar sem comer. Essa é a relação com a comida, assim, que nós fomos educados, assim, né? Sim. Tem que comer tudo. Então a gente precisa enxergar. Né? Não, a gente precisa sempre enxergar a relação. É aquilo que eu falo, a educação ela vem desde criança, que é aquela a gente está constantemente voltando à educação da infância. Então a gente fala assim, preciso comer tudo? Poderia ter pego menos? Poderia, mas eu ultrapassei o limite. Eu acabei olhando um alimento, pegando um volume maior, mas no primeiro sinal de estou saciado, ele tem que ser parado. Porque se eu conseguir continuar, aí a gente abre um ciclo vicioso. Ana, só uma pergunta. Também de volume alimentar. Bebida alcoólica, ela interfere na compulsão, tipo aumentando a saciedade, na questão dos neurotransmissores? Eu acredito que sim, né? Sim, mexe sim, com certeza. Sempre você tem, o álcool na realidade, ele tem dois efeitos. Num primeiro momento, que a gente precisa enxergar, não vamos falar de alcoolismo, porque o alcoólatra, na realidade, ele tem uma troca e ele deixa de comer o alimento para trocar isso pelo álcool. E o álcool, como ele é energético, ele sacia. Então, o paciente alcoólatra, ele realmente vai consumir menos alimento. Então, nós não estamos falando desse extremo, nós estamos falando daquela presença do álcool e com a presença do álcool, o acompanhamento que ele permite. Então, quanto mais eu consigo, se eu estou numa vida social, ou se eu estou num ambiente, que aí depois a gente vai voltar para a nossa questão da quarentena, e aí lembrando dela, resgatando ela, a gente fala assim, poxa, quando é que eu vou fazer festa? Eu vou fazer festa? Não faço mais. Eu não tenho mais vida social, eu não saio mais com os amigos. A minha festa, na realidade, acontece todos os dias dentro do ambiente da minha casa. E o consumo de álcool tem aumentado muito durante a quarentena, né? Bastante. Muito. E o consumo de álcool, ele acaba aliando outros fatores, que é o acompanhamento, os petiscos. Então, eu já tenho um alimento que é extremamente volumoso, o álcool, quantidade de calorias muito grandes, e que ela induz, não é que ela aumenta a fome, ela induz você a acabar acompanhando com aperitivos que são calóricos também, que acabam sendo gordurosos. Então, a gente precisa tomar cuidado com a ingestão alcoólica nesse momento. Entendi. Não vale beber só vinho, vinho é calórico também. Acabei de ver uma paciente minha perguntando. Com certeza, né? Não consigo acompanhar todo mundo, mas agora eu peguei de pulo. Não tem jeito, sempre vai acompanhar com queijo, algo gorduroso, algo gostoso, né? Um presunto cru. É prazer. Sempre uma gordurinha. Tô fora. É Ana, verdade. E quais estratégias nós poderíamos usar nessa quarentena, né? Porque há muita mudança na rotina.
Então, eu acho que isso acaba bagunçando tudo mesmo, né? Sim. Vamos pensar primeiro, vamos linkar aquelas causas Isso, das principais causas. às mudanças da nossa rotina, né? Então vamos resgatar ela. Se eu estou falando de estresse, eu vou precisar começar a ter atitudes que possam modular. Modular o que é? Equilibrar. Nem muito estresse, nem relaxado demais. Então, que eu possa atingir um ponto de equilíbrio, um ponto do meio. Se eu estou falando de ansiedade, se eu estiver falando de estresse, se eu estiver falando de medo, eu vou precisar de estratégias que provoquem relaxamento. Vamos pensar em estratégia. Uma atividade física? Sim. Um yoga? Uma meditação? Sim. Vamos pensar nesse primeiro momento. E hoje há tantas lives, tantos vídeos, né, para que você faça uma meditação guiada, vários treinos funcionais. Cursos gratuitos. Exatamente. Né? Tem um grupo também que há poucos dias a gente fez uma live que foi super interessante também, que eles estão presentes agora. Também foi muito interessante. Eles têm mantido a atividade física constante no Instagram diariamente. Isso é importante. A segunda questão se chama ociosidade. Então, é tempo. Né? Então, vamos pensar no que eu tenho de tempo livre durante o período que eu estou na minha casa. Antigamente, a gente reclamava que não tinha tempo para se alimentar adequadamente. Por quê? Porque eu trabalhava muitas horas, não tenho tempo para me exercitar, porque eu trabalho demais, porque eu tenho filho. Então, a gente sempre teve desculpa do tempo. Falta tempo. Hoje está sobrando tempo. Sim. Então, como é que eu vou organizar esse tempo? A maior queixa que eu tenho dentro do consultório é a dificuldade da organização do tempo. Então, peraí. Se eu acordo de manhã, se eu estou fazendo o meu café da manhã, a primeira coisa que eu tenho que organizar é ele. Com certeza. Segunda questão. O que eu vou fazer entre o café da manhã e o almoço? Eu vou trabalhar? É o período em que eu vou ter que estar dedicado à empresa ou eu vou cuidar da minha casa? Isso é uma questão de organização do tempo. Não vou poder beliscar o tempo todo. Eu vou precisar dividir as minhas refeições em horários. Então, começa pelo café da manhã, pensa em um intervalo. Mas não precisa comer de 3 em 3 horas. Nós estamos pensando naquele que come o tempo todo. Ou aquele que não come nada o dia inteiro e come de uma única vez. Distribuir os alimentos ao longo do tempo e organizar o que vai comer ao longo do dia, isso é muito importante. Então, a primeira coisa se chama organização. Organização do tempo, seja ela na questão alimentar, que é o que eu estou falando, distribuir os dias, o que vai comer e o que vai comer no intervalo. E a terceira questão é como vai ocupar esse tempo que não estiver fazendo nada. Vai assistir televisão? Mas porque vai assistir Netflix ou outro programa, você vai precisar de um alimento ali o tempo todo mastigando? Essa é a terceira questão. A outra questão que é importante é o que você vai colocar dentro de casa para comer. Que aí a gente está falando do mercado. Né? As escolhas. O que eu tive muita queixa? Olha, a gente não sabia o que ia acontecer, eu fiz um estoque. Então, o que você estocou? Eu tenho que estocar alimentos rápidos. Né? Eu tenho que estocar aqueles alimentos que não sejam perecíveis. Então, eu não posso estocar fruta. Não posso estocar legumes. Então, o que o pessoal andou fazendo? Estocando alimentos industrializados que são extremamente inflamatórios e que eles favorecem a compulsão alimentar, facilitam a mastigação rápida, são volumosos, que são rápidos de consumo. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que compra no mercado. O que eu sempre falo, quando começa uma alimentação, é o que você vai escolher para colocar ali dentro da casa. Não dá para ter o alimento que você mais gosta. Você vai colocar chocolate na sua casa? Não dá, senão eu vou comer o tempo todo. Se você for chocolate... Por quê? Se eu estiver estressada, entendeu? Então a gente precisa escolher. Comer, né? Tá ali. É a primeira coisa. Mas eu tenho filhos, então eu preciso ter algumas guloseimas. Vamos pensar na realidade, nós não estamos falando no ideal. Eu tenho filhos, eu preciso ter algumas guloseimas na minha casa, só que é a primeira coisa que eu escolho. Então vamos combinar o seguinte, vamos mudar essas guloseimas de local. Vamos colocar num lugar que seja diferente daquele lugar que eu costumo assaltar e procurar o alimento. Então, por exemplo, coloca numa caixa. Deixa tudo que seja petisco, tudo que seja exceção na sua vida, coloque em um ambiente em que você não tenha tanto acesso. Coloque em cima do armário, coloca numa despensa mais afastado, porque você vai poder passar pela geladeira, pela fruteira, pelos legumes, antes de mais nada. Vai dificultar, né? Antes de chegar na guloseima. Vai dificultar um pouquinho esse acesso. Dificultar o acesso, né?
Isso é muito importante. E psicologicamente quando funciona bem, né? funciona, é muito simples e funciona. Posso ter, porque eu recebo os amigos, porque eu tenho uma vida social, porque eu faço questão? Você pode. Olha lá, no close, uma boa estratégia, mas eu preciso esconder. De preferência não, porque você vai faltar na madrugada. Então é melhor tá perto não. do quarto, assim, tá dentro do quarto não dá. Né? Então não funciona. Não funciona. Um outro aliado que a gente pode falar, e aí complementando, é o que escolher para a gente comer nos alimentos nos intervalos. O óbvio que a gente já sabe, tá? Que parece bobagem, mas não é. Alimentação equilibrada. Esse não é um momento, e a gente está falando de compulsão alimentar, a gente está falando de quarentena, de estar resguardado em casa. Não é hora de fazer dietas restritivas. Isso só pode ser um gatilho também, né, Ana, para a compulsão alimentar. Sim. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o tipo de dieta que eu escolho durante esse período. A dieta equilibrada, balanceada, aquela em que você tem quantidade de carboidrato, proteína e gordura, é o ideal. Aí vem aquela questão, o que eu posso misturar que vai diminuir a minha fome e aumentar a minha saciedade? Posso procurar sempre alimentos gordurosos associados com um pouco de carboidrato, posso procurar alimentos proteicos associados com alimentos de carboidrato. Então, eu posso comer carboidrato? Posso, mas sempre associado ou com proteína ou com gordura. Isso é bem interessante. Então, a associação aumenta a saciedade. A gente sabe que o tempo de digestão de uma proteína e de uma gordura é em média 4 horas. E do carboidrato não chega a 2. Então, se eu comer um alimento que tem rápida absorção com um alimento que tem lenta absorção, eu acabo fazendo um equilíbrio entre eles. É uma excelente estratégia também. E isso já vai de encontro, né? Essa foi uma estratégia que eu aprendi com você, né? Porque eu sou hipoglicêmica. E depois disso eu passei realmente a me educar. Então eu me acostumei, eu não consigo comer um chocolate sozinho. Então eu primeiro consumo uma proteína ou uma outra gordura, umas castanhas, um mix de castanhas, para depois comer o meu docinho, né? Então, porque assim eu não tenho pico de insulina, o pico de glicose para depois a insulina, né? E essa relação da insulina, a insulina acaba aumentando muito a fome, né, Ana? Sim, a gente precisa lembrar que a insulina ela é um hormônio liberado pelo pâncreas na presença de carboidrato. Então, sempre que eu tiver carboidrato na minha refeição, durante o processo digestivo, e esse carboidrato virar glicose, essa glicose ela vai estimular indiretamente a insulina. Quanto maior for a ingesta de glicose, maior a ingesta de insulina. No primeiro momento, a insulina é importante, sim, porque ela vai aumentar a disponibilidade dessa glicose lá na célula e vai acabar gerando energia, que é o grande objetivo de quando a gente come. Eu como para gerar energia. Não é assim que funciona no nosso corpo? Ana, tá cortando um pouquinho. Quando eu como demais... Vamos lá, vamos ver se a gente conseguiu. Aonde eu parei? Conseguiu escutar? Agora estou ouvindo, tô ouvindo bem. Vamos lá. Tá bom. Então vamos lá. Então vamos recapitular. Cortou Toda vez de que novo. eu como glicose, eu... Cortou de novo. Poxa vida! Agora sim. Conseguimos? Olha lá, deve ser o posicionamento. Vamos mudar a posição que funciona. Né? Então, vamos lá. Primeira coisa, se eu como glicose, recapitulando, eu aumento a liberação de insulina pelo pâncreas. Essa insulina, quando ela está mais do que ela deveria, no primeiro momento ela é importante, porque ela vai gerar energia. Né? O produto final dela, na insulina ligada à glicose, é gerar energia. Só que quando eu tenho insulina sobrando e a glicose sobrando, eu vou ter absorção de gordura, produção de gordura. Então, a glicose vai ser convertida em gordura e vai ser facilitada, armazenada pela insulina. A insulina acaba facilitando esse armazenamento. Toda vez que eu como mais glicose e estimulo mais insulina, com o passar do tempo, isso não vai acontecer no primeiro nem no segundo dia, essa insulina, ela deixa de estar normal no sangue, fica aumentada e a glicose fica baixa, que é a tal da hipoglicemia. O que você tem? Vontade de comer. Carboidrato simples, de rápida absorção. Então,
a principal preocupação que eu tenho com um paciente que tem uma ingesta facilitada de carboidrato em grande quantidade é olhar a insulina. Insulina alta ganha peso. Uhum. É isso que a gente precisa entender. Eu preciso da insulina, mas a alta ela ganha peso. E para piorar, ela pode facilitar o desenvolver do diabetes e da resistência insulínica. Isso seria um pré-diabetes, né? No caso de quem tem uma insulina mais alta. A resistência insulínica, ela não funciona bem, né? Sim. Então ela tem que ser produzida em grandes quantidades, em excesso, para que ela consiga funcionar naquela glicose que você, aquele pico de glicose que você fez, né? Porque o receptor da insulina, ele já não reconhece mais ela. Então, ela continua, ela perde, na realidade, o que a gente chama de feedback. Eu não tenho mais como controlar a hora de parar. Então, eu produzo de forma desenfreada. Entendi. Né? Que é o grande problema do ciclo. Ana, e aí acaba entrando... Desculpa, só para falar. Isso acaba entrando no ciclo vicioso do carboidrato. Exatamente. Então, que eu deixei para falar um pouquinho mais para frente. Quando a gente fala assim, por que eu ingiro tanto carboidrato? Por que eu gosto do carboidrato? Porque o carboidrato, seja doce ou seja salgado, ele está mais presente no meu alimento do que a minha vontade de comer proteína ou a minha vontade de comer gordura. Exatamente pela liberação da insulina. Aí vem aquela explicação inicial que eu não te dei no início, de forma clara, mas aí a questão é hormonal. Entendi. Quais outras estratégias, Ana, que nós podemos utilizar nessa quarentena aí para dar uma amenizada nessa compulsão alimentar? Tá. Vamos pensar em duas coisas. Primeiro, vamos pensar ainda na alimentação. Eu tinha falado da proteína, da gordura, vamos lembrar das fibras, a combinação da fruta com uma fibra, como, por exemplo, a combinação simples da aveia com uma banana, por exemplo, ou com uma outra fruta como o mamão, é uma boa combinação. A gente pode lembrar de frutas gordurosas, como o coco e o abacate, também, que melhoram a saciedade. E vamos lembrar da primeira causa de fome: desidratação. Beber água. Então, muitas vezes, beber água. Então, sinal de fome, a primeira coisa antes de mastigar é ingerir água. Porque o nosso corpo, o nosso cérebro, muitas vezes, ele não sabe interpretar a informação que ele está recebendo. A informação que ele está recebendo é que faltou alguma coisa. A tendência nossa, por questão cultural, educação, é ir para a comida. Mas eu tenho que lembrar da hidratação. A principal causa de fome é desidratação. Olha que interessante. Qual é a quantidade? Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Tomar água. Se eu não saciei com água, se eu não conseguir ainda fazer com que o meu estômago se acalmasse, aí eu tenho que repensar se eu preciso realmente de comida. Sim. Aí a gente precisa ver se o horário já deu intervalo de tempo, se já está na hora de comer. Aí a gente precisa enxergar isso. E muita gente, né, não tem esse hábito de tomar água. Toma água, de repente, pela manhã, na hora de tomar uma medicação, depois vai tomar na hora do almoço, porque a refeição ficou horas, né? Um intervalo muito grande, sem beber um gole de água, um copo de água, né? E, Ana, qual a quantidade ideal de água para se consumir num dia? Vamos falar, existe um intervalo de número, de 30 a 50 ml por quilo de peso. Entendi. Então, eu não estou falando que existe a quantidade de água ideal para cada um. Existe uma quantidade mínima, que é de 30 ml por quilo, isso tem a ver com o peso, e ela vai variar de acordo com a umidade do ar, de acordo com a temperatura, se existiu atividade física ou não. Não pode ser água com gás. Água com gás não hidrata. Meu marido é sem vergonha, então já entrou no meio que a gente vai falar. Não serve. Água com gás, pelas propriedades de minerais, pelo próprio processo de gaseificação, não é um processo de hidratação. Né? A gente não conta ele como hidratação. Sim, sim. Repetindo, de 30 ml a 50 ml por quilo de peso, sempre lembrando que a gente vai ter variação de acordo com a umidade, de acordo com a temperatura do ambiente e de acordo também com o grau de atividade física. Se você faz uma atividade física muito vigorosa, você precisa de uma quantidade de água maior do que essa que eu estou estipulando. Olha só, Ana, a minha sobrinha aqui, a Giovana, perguntou se existe uma quantidade mínima de água, um limite para tomar durante as refeições?
O ideal é que não se beba muita água durante, né? Ela. Né? Bom, vamos começar pela primeira questão quando a gente envolve água e alimentação. Toda vez que eu estou tendo sede durante uma refeição, ou estou tendo necessidade de ingerir água durante a refeição, eu preciso entender o que aconteceu. Estava desidratado e entrou na refeição sem hidratação adequada? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Então, talvez se tivesse ingerido essa água antes, você não estaria melhor hidratado. Segundo, número 2, a mastigação está certa? Entendi. Porque eu posso ter aquele paciente que ele está mastigando e em vez de mastigar de forma completa, ele está empurrando a comida com a água. Então, está errado. Então, ele não deve ingerir. Que é o paciente que geralmente engole a comida quase inteira, né? Porque não mastiga. E come muito rápido. Quem come muito rápido, né? É assim. Ele empurra a comida, né? Então, ele precisa da água para ajudar no processo digestivo. Aí você fala para mim, comigo não está acontecendo nada disso, é uma questão de prazer, de hábito, eu sempre acabo tendo. Então vamos pensar assim, a menor quantidade que você possa fazer com a refeição. Não deixe ultrapassar 100 ml. Existem outras questões do processo digestivo, que aí a gente vai falar dos que a gente já escuta falar normalmente, que é a distensão gástrica. Quanto maior for a ingesta de líquido junto com a refeição, mais eu distendo o estômago. Entendi. E isso pode facilitar, sim, compulsões futuras. E aí a gente tem que pensar na questão futura. Número 2, questão digestiva. Se eu ingiro água junto com as refeições, eu acabo tendo uma dificuldade na ação das enzimas digestivas, enzimas pancreáticas. E isso pode dificultar esse processo. E aí, gastrite, refluxo, nós podemos estar falando em outros processos aí, já falando em doenças do tubo digestivo, do aparelho gástrico, causados pela má digestão. Quando você não digere... Mas aí eu já estou falando em volume excessivo. Quando você não digere bem também o alimento, você não absorve os nutrientes, né? Então, aí envolve um monte de outras coisas, outras deficiências, né? De vitaminas, minerais, etc. Né? Sim. E aí eu vou repetir aquela velha história. Tudo começa pela mastigação. Se eu mastigo rápido, eu não trituro o alimento. E aí, quando chega no estômago, aquele alimento não triturado, ele não vai sofrer a ação das enzimas digestivas e ele vai chegar no intestino ainda íntegro. Isso provoca fermentação, que é a maior queixa que eu tenho. Os pacientes têm excesso de gases, né? Se queixam que o abdômen distendeu, que está o tempo todo com gases, que acorda de manhã com o abdômen murcho e à noite está com o abdômen distendido. Isso muitas vezes é produção de fermentação. Eu fermento, é como se fosse como a Vanessa Migraia, que nossa amiga lá do Dr. Pacileu, do curso que nós fizemos juntas, né? Quando você não tem nutrientes, você não produz neurotransmissores, né? Aí vem a ansiedade, vem a depressão e outras doenças, né? Emocionais e a nível cerebral que costumam acometer, né? Lembra que a gente sempre fala que o intestino é o nosso segundo cérebro. Por quê? Porque ele é a fonte de produção de neurotransmissores. Então, eu preciso de um alimento e eu preciso da produção de neurotransmissores para ter, inclusive, saciedade. Com certeza. Né? E equilíbrio emocional. Exatamente. E quem não tem um... Mas isso já é assunto para outro momento. Quando a gente fala de serotonina... Que eu acho bem interessante, a gente pode combinar sim. Isso, uma exatamente. Outra live, né, Ana? E, Ana, com quais certeza. Outras estratégias que você também pode nos indicar? Dentro do consultório, vamos pensar em indicação. Até agora a gente falou de comportamental. Isso. Vamos começar a pensar em outras estratégias. E aí eu já estou falando em estratégias fitoterápicas. Isso. Eu posso associar, por exemplo, uma quitosana num paciente que tem ou distúrbio alimentar, para que essa quitosana, que na realidade é um gel, ele se transforma em um gel dentro do nosso corpo, dentro do estômago, ocupe espaço e faça com que você tenha uma saciedade precoce, eu posso escolher. Então, aí eu já estou falando de estratégias não comportamentais e a gente está entrando em estratégias fitoterápicas, nutracêuticas, medicamentos. Né? Então, isso é uma associação. Existe um outro fitoterápico chamado Slendesta, que a gente usa para inibir, na realidade, ao contrário, ele estimula a colicistoquinina. A colicistoquinina é um hormônio liberado
em tubo digestivo que aumenta a saciedade. Funciona então muito você tem bem. uma liberação mais lenta, muito. Então você acaba tendo um retardo do esvaziamento gástrico, isso significa a digestão fica um pouquinho mais lenta e eu acabo tendo uma saciedade por mais tempo. Ele é bem interessante também. Isso funciona associado com fibras, com outros nutracêuticos bem. Quando a gente fala, até agora eu falei de tubo digestivo, saciedade. Vamos pensar na ansiedade, né? O que a gente tem hoje para trabalhar com ansiedade? Vamos pensar no mais simples, valeriana. Eu posso usar valeriana para diminuir a ansiedade? Posso. Valeriana é um chá. Ele pode ser feito na apresentação de ervas, eu posso trabalhar na forma de chá, eu posso trabalhar na forma de cápsula, não é verdade? Ele é interessante. A grande dificuldade do chá é o sabor. Eu acabo usando mais em cápsulas, que acaba sendo mais facilidade. Até na cápsula o odor é muito característico, né? Sim, com certeza. Então, a gente pode silenciar a mão. Outros fitoterápicos, a gente entra com o Venetron. O Venetron é algo bem interessante também. É um fitoterápico que ele controla a fome, controlando a ansiedade. Ele é utilizado também para tratamento de insônia. A gente pode usar ele para quando tem cortisol alto. Mas o principal fator dele ligado à saciedade está falando sobre a ansiedade. Eu li um estudo, Ana. A gente, é mais um fitoterápico. Porque também tem muita gente com dificuldade para dormir, né? Com essas incertezas todas do que está acontecendo no mundo. Que o Venetron, ele aumenta em 60% a qualidade do sono. Então, é muita coisa. Sim. É muita coisa. Então, ele funciona muito bem para isso, para TPM também, para as crises de TPM, né? E a gente lembra, aí a gente volta lá para o nosso começo de conversa. Se eu tenho uma qualidade de sono ruim, eu tenho, na realidade, uma alteração na produção de cortisol. Sim. E esse cortisol, muitas vezes, ele fica muito baixo durante a manhã e muito alto no final do dia, que é o horário da compulsão, depois das 17 horas. Se você pergunta para todo mundo qual é o horário que você tem mais fome, depois das 17 horas, que é a hora, na realidade, que você inverte o cortisol. Então, quando você melhora a qualidade de sono, você faz com que o paciente durma melhor à noite, libere mais cortisol de manhã, que é o horário correto, e ao longo do dia ele vai tendo uma diminuição. O cortisol mais alto, ele vai levar um aumento da fome. Mas que é a fome fisiológica, que é a fome correta, do período da manhã. E no final do dia, quando ele cai, a gente acaba tendo uma diminuição. Raquel, só complementando, tem na forma de balinha, pirulito, que bombom mais? Com chocolate bombom. A 70%, que é um bombom do bem, é um chocolate do bem. Sem glúten, sem lactose. Não dá nem para mostrar porque eu já comi tudo. Não dá para experimentar, não dá para oferecer porque eu já comi tudo. Não pede, tá? Muito bom. Não dá porque eu já comi. Não conta para ninguém, tá? Não conta para minha amiga Vanessa. E quando o cortisol está muito baixo, né, Ana, a gente se sente muito cansado de manhã. E o corpo entende também quando vem esse cansaço, quando você não dorme bem, vem o cansaço que você precisa comer mais para produzir mais energia, né? Energia. Então é um ciclo vicioso também. E se a gente entra, toda vez que você tiver muito cansaço, você tem na realidade uma necessidade rápida de energia. E essa necessidade vai sempre vir pela compulsão de carboidrato simples. Então isso é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Uma outra questão que a gente... deixa eu te perguntar uma coisa. Você está gravando? Oi? Não, no final, você tá gravando? Eu gravo, eu salvo. Grava, tá todo mundo pedindo, tá bom? Estou recebendo um monte de mensagem, tá bom? Então, por favor. Outra questão, 5-HTP. Gosto muito do 5-HTP e aí eu vou emendar com o safrim. São 2 fitoterápicos, o 5-HTP na realidade é um neurotransmissor, que ele estimula, ele é na realidade a serotonina. Então, toda vez que eu ingiro o 5-HTP, eu tenho uma melhora da liberação da serotonina, uma melhor produção da serotonina no meu corpo, e eu faço com que eu tenha maior equilíbrio emocional. Aí a gente está falando da ansiedade novamente. E uma sensação de bem-estar maior. Isso funciona para safrim também, que eu acho bem interessante. Uma terceira medicação nutracêutica que eu gosto bastante se chama Relora. Funciona muito bem também. Os meus pacientes, eu tenho usado muito Relora. Eu tenho trabalhado muito Relora associado com alguns medicamentos mesmo,
para controle de ansiedade. Tenho feito retirada progressiva junto com os medicamentos, acompanhado com o médico que acompanha, mas principalmente, Relora é muito interessante para controle de cortisol. Ele melhora, ele estimula, na realidade, ele modula o quanto de cortisol o teu corpo está produzindo em relação ao seu estresse. Então, é o seu comportamento do seu corpo em relação ao que você está sofrendo. Ele modula isso, ele diminui o cortisol e isso diminui a ansiedade. Então é bem tem interessante. Estudos comprovando, Ana, que o Relora, o efeito ansiolítico dele, comparado com o diazepam, que é um benzodiazepínico que causa dependência, né? Tem todos os problemas envolvidos. Então, o efeito dele comparado com o diazepam foi muito, muito próximo. E sem os efeitos colaterais, que são a dependência, né? E a sonolência, a sedação, né? Sem dar a sedação. Não tem. Muito bacana. Muito pelo contrário, o paciente ele tem uma sensação de bem-estar. No entanto, que muitas vezes eu uso o Relora no café da manhã e uso o Relora à noite. Então, a correlação dele com sensação de sedação não existe. E o Relora também nós podemos colocar usar em várias formas farmacêuticas, né, Ana? Como é um nutracêutico, dá para colocar também nas balas, no drops, né? No chocolate. Exatamente. Sempre. Agora, um outro nutracêutico que eu gosto bastante é o Phenibut. O Phenibut eu estou deixando para falar ele mais para o final, porque eu brinco que ele é como se ele fosse o pêndulo de uma balança. Ele equilibra tanto serotonina como dopamina. Então, eu estou falando de neurotransmissores novamente, tantos que podem gerar ansiedade, como pode aumentar a irritabilidade. Então, se eu tiver baixa de serotonina, eu posso realmente ter uma depressão, uma ansiedade, um transtorno ansioso, uma crise do pânico, e eu posso ter alterações com dopamina também, que aumentam a irritabilidade, deixa o paciente com pavio mais curto. Então, quando eu tenho um pêndulo, que na realidade é o GABA, que é um neurotransmissor que modula tanto dopamina como serotonina, eu acabo fazendo um equilíbrio melhor. E eu gosto muito do Phenibut nesse sentido. Então, ele também acaba sendo um coringa dentro da minha consulta. O grande problema é que se o paciente já tem sensibilidade, ele tem mais sonolência, ele pode causar mais sonolência durante o período da manhã. E aí eu acabo usando como relaxamento à noite. Esse é o único que eu consigo, que eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas assim, claro que a gente está falando sobre orientação, né? E o Phenibut, né, só lembrando aqui que ele não pode ser prescrito por nutricionistas, somente por médicos, né? Porque tem outras questões envolvidas, né? Que ele não é um nutracêutico como os outros, né? Sim. Outro produto, Ana, que eu queria falar um outro produto que eu deixei aqui como uma chave de ouro no final, apesar de quem é nutricionista conhecer, trabalhar bastante, que é a Gimena Silvestre. A Gimena, ela é incrível, né? Super antiga e super consagrada, eu deixei ela por último no mercado. Então, quando você vai falar de Gimena, tem dois fatores interessantes. A Gimena estimula a insulina. Então, ela regula, mas ela estimula regulando, modulando a liberação de insulina, para que a gente possa, na realidade, ter uma maior disponibilidade de glicose na célula. Só que, ao mesmo tempo, ela modifica o paladar doce. Ela faz com que aquele doce fique muito doce. Então, você acaba tendo uma diminuição da sensação, da necessidade de consumir Ela faz doce. toda uma alteração ela tem uma relação nas papilas, né, gustativas. Isso, exatamente. Que é o nosso principal, mecanismo que eu uso ela. Tá? Esse é o principal mecanismo. É mais para modificação de paladar. Entendi, Ana. E tem mais algum ativo? Você gostaria? Tem vários. Nós vamos ficar até amanhã? Tem vários, né? Bom, podemos deixar para até amanhã. Falar algo importante, né? Todos esses ativos que a doutora Ana falou, é muito importante que você tenha uma orientação de um profissional habilitado, seja um nutricionista, seja um médico, tá? Não se automediquem, porque a sua necessidade, só um profissional vai saber qual deficiência você tem através de exames, né? Através da anamnese dentro do consultório. Então, assim, não se automediquem, porque você pode desenvolver, se automedicando, né? Tomar algo errado numa dose errada, né?
e desenvolver uma ansiedade ou um quadro depressivo, né? Então, isso é muito importante relatar aqui também. Então, em resumo, Ana, para a gente finalizar aqui, nessa quarentena, o importante é manter, então, o corpo ativo, fazer boas escolhas, mente consciente. A gente precisa ter sempre um equilíbrio emocional para poder escolher adequadamente. E como eu brinco sempre, espírito, isso significa Sim. fé, né? A gente vai passar por essa. Então, a gente tem que ter paciência, devagarzinho, a gente vai passar por uma reabertura das nossas portas, nós vamos ter um convívio social, com muita responsabilidade, claro, no momento que a gente está tendo, e não podemos esquecer dos hábitos alimentares. Lembrar que a compulsão alimentar, finalizando, ela é, na realidade, uma modificação que você faz no seu cotidiano. Sim. Então, eu posso sair, eu posso ter o meu dia a dia, o meu horário de prazer, o meu convívio social, o momento de eu degustar alimentos que são mais ricos e mais calóricos, posso. A grande sabedoria, onde eu saber parar e voltar à minha rotina é o que a gente precisa aprender. Então é aquela coisa. Posso passar um domingo com os meus amigos, fazer uma refeição mais leve? Não estou falando em quem está em tratamento, hein? Estou falando do dia a dia. Então posso? Pode, claro que pode. Mas a grande sabedoria é voltar. Voltar à rotina e ter um bom equilíbrio. Não, com certeza. Né? Isso é muito importante. Né? Sempre importante. Né? E que isso evita. Sim. E isso evita que você tenha, na realidade, o que a gente chama de um quadro compulsivo alimentar. Porque é um quadro que se arrasta por um longo tempo. E realmente, quando ele se agrava, né, Ana, aí é necessário o tratamento com uma equipe multiprofissional, aí realmente é um psiquiatra, é um psicólogo, é um nutricionista, né, é um educador físico. Então, envolve muitos profissionais. Eu li uma coisa hoje que é muito, muito interessante. Não sei o autor, tá? Sim. Eu vou ler aqui para vocês, que eu achei bem interessante para o nosso momento, né? O mundo parece em pânico, mas comecemos a cuidar de nós mesmos e observar nossas atitudes, pois a tranquilidade e o bem-estar no mundo começa dentro de casa. Tá bom? Então fica uma lição para todos nós. Com certeza. Vamos mudar dentro de casa para a gente poder sair na rua com equilíbrio. É isso aí, Ana. Muito obrigada pela live. E poder abraçar todo mundo, né? Exatamente. Estou morrendo de saudade de você. Carinho imenso. Não, com certeza. Vamos ver se a gente faz numa próxima presencial. Não, vamos sim. Tem muito assunto para falar. Agradeço a presença, a audiência de todos vocês, tá? Nessa noite foi maravilhosa. Obrigada, Ana. Você sempre contribuindo muito. Tá bom? Te amo muito. E eu que agradeço a oportunidade. Me sinto honrada, viu? Um super beijo. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Bom descanso. Beijos.